Olá, boa noite. Boa noite. Olha aí, o Opak tá aí. Leonardo Mota entrou. Vamos lá, meu parceiro, aparece aí. Ô, Aí, cheguei. apareceu. É isso aí, Tá, cara. está o som aqui. Pronto. Também tô arrumando aqui. Aí. E E aí, aí, meu nobre? tudo bem, meu amigo? Tudo bom? Chegamos no dia da É isso live. aí. Legal, É, legal, muito bom. é live de verão mesmo. Eu tô aqui, ó, camiseta, tô jogado, não tô de terno, não tô de nada. Você tá Tô de férias jogado. ainda, não? Tá de férias ainda, não? Tô de férias. Ih, minhas férias ainda vão longe, mas assim, a gente fica de férias e continua aqui com os seguidores aqui, dando uma assistência, né? É, verdade, verdade. O pessoal já tá chegando aí, ó. Turma aí É. chegando, Daniel, o Anderson, o Austin, tudo. Seja bem-vindo, meu nobre Austin. Tava conversando com ele, pô, esses dias eu já tava também. Olha que bacana. E você? Gabriela, Paulo. Não, tô terminando o recessozinho, né? O Uhum. recessozinho terminando aí. E aí, dia 9 a gente começa, né? Mas aquela história, você é da administração, sabe que no recesso da administração a gente não para, né? E É bem isso. administração não para, né? Igual o pessoal aí, os licitantes aí também não param, né? A administração pública está sempre contratando, está sempre comprando por dispensa, por licitação, início de ano, virada de exercício, né? Reforço de empenho, É, aquela questão toda, né? é uma loucura, né? É uma loucura. Loucura. E agora com a nova lei, agora aí menos de 3 meses aí para a nova lei, né? Dia primeiro aí deu. Boa noite, Edilza. Edilza entrou aí com o perfil dela, essa aí, crochê, arte da paixão. Edilza é da área de licitação lá da Câmara Municipal de Cabedelo. Ela é Olha que fera bacana. também. Pessoal da Câmara lá, competentíssimo lá. Muito legal mesmo. Ziorete também. Seja bem-vinda, Ziorete. E aí, pessoal? Vamos entrando, vamos chegando. A casa é sua. Isso aí, muito legal, muito legal. Essa sua ideia da live aí do verão, cara, muito bom aí, são temas importantes, né? Uhum. E aí, esse é o momento da gente continuar discutindo mais do que nunca, né? A nova lei, esse período de transição, Isso. esse tema da gente hoje, que é exatamente essa transição da legislação antiga com a nova, principalmente aí com as correntes que a gente tem, né? Por enquanto tem uma corrente antiga do TCU ainda, mas com relação à nova lei não tem ainda, mas a gente tem três correntes importantes, né? E a ideia Pois da é. gente, né? A ideia da gente hoje é conversar um pouco sobre isso aí, e algo a mais, né? Porque vai, Será que dá tempo de falar de mais coisas? vamos ver. E uma hora o assunto é quente. Seja bem-vindo, Daniel. Daniel Aí, também Daniel acompanha a entrou gente. também. Pois Vamos é. lá. Pois é, Léo. Assim, é engraçado que durante a pandemia, né, veio a nova lei e o engraçado é que desde o início está se batendo essa tecla, tem um prazo de 2 anos, tem um prazo de dois Isso, anos, entra live, sai live, tem webinário e não sei o que, sempre se fala nisso e já estamos aqui na boca, na porta de isso. entrada de realmente virada de chave e a gente está aqui ainda discutindo isso, cara. Isso é muito surreal, né? É muito Verdade. louco isso, né? É muito louco. Exatamente isso aí. Vamos Mas vamos começando. começar. Vamos começando. Fala aí de você, se apresenta aí, pessoal que me segue, que não lhe conhece. Depois eu vou me apresentar para o pessoal que
que não me conhece, que lhe segue, e a gente começa o bate-papo aí. Beleza. Pois é, pessoal. Meu nome é Frederico, né? Eu sou o idealizador desse canal, Licitação e Gestão. E eu sou servidor público há mais de 25 anos, sempre falo isso em todo vídeo meu, né, que eu ponho lá no YouTube, né? Tem mais de 25 anos. E desde 2013 que eu leciono nessa área, né? Eu trabalho, já lecionei como conteudista, né? Como tutor, isso aí em cursos à distância, né? Para quem não sabe. E também instrutor, palestrante, enfim, tenho uma certa experiência nesse assunto e eu estou aqui para dividir o meu conhecimento com vocês, né? Nesse tempo acumulado aí. E meu Legal. nobre amigo aí agora também Pois é, tem muita coisa pessoal. para falar. Pois é, Leonardo Mota, sou servidor também do Ministério Público Federal, só que aqui na Paraíba, né? Ministério Público Federal na Paraíba. Atuo na área de licitações e contratos aí mais de 10 anos aí como pregoeiro, presidente de CPL, professor também, né? A gente não deixa, né? E algo que sempre a gente que gosta de discutir conhecimento e aprender, né? Porque a gente que vai trazer nosso conhecimento, a gente aprende mais do que o que a gente passa, né, Fred? Isso aí. Com Então certeza. a gente acaba se apaixonando por essa questão de ser professor, palestrante e discutir licitação. Tá isso, pessoal. Moro em João Pessoa, na Paraíba, né? Essa terra, minha terra maravilhosa aí. Eu suspeito de falar, porque eu sou fã daqui. E é isso aí. Nosso bate-papo hoje vai ser sobre esse período de transição da lei e o que o tempo der aí, a gente discute mais alguma coisa. Seja bem-vinda, minha amiga Thaís Matosinhos aí também é fera na área de licitação, é advogada, está com um projeto aí muito top, né, que foi divulgado a partir de ontem aí, com 5 colegas professores aí discutindo um pouco sobre licitação. Tibério, seja bem-vindo, Tibério. Tibério, Fred, é do TCU, né, Olha e aí, Tibério faz parte lá da comunidade de contratações públicas, lá do capitaneada pelo professor Fabrício Mareco, né, também do Tribunal de Contas da União. Muita gente boa chegando por aí, Fred. bacana, muito bom, legal. Mas vamos lá, né? Vamos começar o nosso bate-papo, né? Isso aí. Então a gente começa aí falando sobre o que está lá no finalzinho da lei, né? Nas Isso. disposições transitórias, né? Para a gente analisar e ver o que tem, o que se fala ali na lei, né? Então, assim, é Isso. importante lembrar logo de antemão que a lei está vigente desde sua publicação. Tem gente que fala assim, ah, não, ela vai começar a viger a partir de 1º de abril de 23. Não é, gente. Ele já está vigendo, Isso. entendeu? E aí tem Esse é que gente é que o... pergunta isso, né? Aí tem gente que pergunta, né? Léo, ela vai ser só obrigatória a partir de 1º de 23, então eu não posso utilizar? Não. Já era 1º de abril, você já pode utilizar. Agora, 1º de abril de 2023, ela vai ser a única, não é? Em regra, para licitações e contratos da administração pública. Mas já está vigente, né? Não tem o vacatio legis, né? A Lei 14.073, pessoal, é importante lembrar. A expressão vacatio legis, né? A período da publicação da lei e o período que ela está vigente, né? Ela publicou, já está vigente, artigo 194, né? Isso. Então, assim, na verdade, ela vai reinar quase que absoluta, né? E é isso que a gente vai conversar, né? Não Isso, vai ser exatamente. quase que absoluta. Esse quase é que tem a diferençazinha aí, né? Exatamente. Né? E Uma coisa. a regra segunda é a do 193, né? Que é exatamente em regra esse período de transição, né? Isso. E aí é bom deixar claro, né? Bom, primeiro, eu gostaria de registrar aqui, né, meu elogio ao legislador, né, ordinário, porque finalmente colocaram as normas penais onde de direito, né, que é no Isso. Código Penal. Finalmente, né, corrigir essa discrepância para termos de organização, acho que fica muito melhor, né, resolveu esse problema aí. Cada um Jogou no lá para seu dentro. quadrado, né? Aquela expressão, É, cada um no seu quadrado, né? Então, lembrar que aí inciso primeiro do artigo 193, quando traz a revogação, a primeira parte da lei 8.666 que está revogada, está lá nos artigos 89 a 108, é a parte do Código Penal. Então, foi isso, né, Fred? Isso aí está lá no... O que é crime está no Código Penal, o que é de licitação e contrato está na lei de licitação e contrato. Nada mais isso. justo e nada mais correto, né? E é bom não esquecer que essas normas penais, né, é de observância obrigatória também para quem segue a 13.303. Isso. Então tá lá, né, é,
não precisava nem estar explícito lá no 185 da lei, né? Quer dizer, está no Código Penal e de observância, não tem Isso, conversa. exatamente. Mas, Aquela discussão inicial, né? A Lei 14.133 tem algum impacto nas estatais? Para licitar e contratar, não, né? Mas exatamente essa parte aí da lei tem impacto, né? E aí, aproveitando teu gancho, Fred, é até curioso, interessante falar, né? Para o pessoal que é de estatal também, é que a lei das estatais, inclusive, mudando só um pouquinho para a gente depois voltar para a nossa pauta, é que a própria lei estatal, quando ela fala em bem e serviço comum, ela fala em pregão e faz referência a 10.520. Né? Então, está-se aí com a expectativa de uma alteração da 13.303. Por quê? Porque a partir do momento que a 13.303 faz referência a 10.520, e 1º de abril de 2023 a 3.320 vai ser revogada, então deve ter algum ajuste com relação a isso aí. Né? com certeza, com Né? certeza. Olha Só só, quem entrou aí professor agora. Paulo Alves, né? Professor Paulo Alves, Exatamente. o mestre da governança. Paulo Alves. Seja bem-vindo, professor Paulo Alves. Minha amiga Ana Aragão, que era aqui de João Pessoa também, da Câmara Municipal aqui de João Pessoa. Seja bem-vinda, Ana. Mas é isso Isso aí. aí, né? A lei tem esse impacto aí, né? Também nas estatais, né? É importante lembrar. E apesar da própria Lei 14.133, quando ela traz lá que o texto lá, que onde você faz referência à Lei 866, né, a 10.520, utiliza-se a nova lei, né? Então, assim, a expectativa é essa, se vai haver alteração ou se as estatais vão se utilizar desse texto da Lei 14.133 e automaticamente, quando falar de pregão, utilizar as regras da 14.133. Mas eu acho que deva ter algum ajuste. E a gente tem até visto, né, já, né, até a professora Dirla Menezes, né, que eu chamo ela de a mestre do Sistema S, hoje, inclusive, ela até publicou no story dela que o Sebrae já ajustou o regulamento do Sebrae, do Sistema S, incluindo, inclusive, o diálogo competitivo no regulamento do Sebrae. Então, você já vê que Sistema S, estatal, os regulamentos vão também se adaptar a essa nossa nova realidade aí, também apesar de não seguir a 1433, né? Mas uma nova realidade das compras públicas, né? Porque existe muita coisa interessante, né? E que merece ser aproveitado, né? Porque assim, a gente está evoluindo, a verdade é essa. Isso. Essa lei aí, o pessoal discute muito, porque essa lei é isso, essa lei é aquilo. Gente, essa lei pode não ser perfeita, porque ela foi feita por seres humanos e nós não somos perfeitos. Isso. Mas assim, dentro do contexto, né? Assim, vai um salto da 8.666 para ela. E a gente tem que aproveitar esse mar de oportunidades que ela abriu. Isso. Eu acho que Perfeito. melhorou muito. Eu também concordo. Eu sou muito positivo e desde o começo eu falo isso também, né? Algumas críticas, o pessoal criticando, o mais do mesmo, né? Mas eu acredito que não é o mais do mesmo, Não né? é. É outra realidade. O que tem que acontecer é exatamente pegarmos o que a lei traz, os regulamentos que a lei exige, que já tem alguns postos aí, inclusive não só federais, mas de estado, você inclusive poder melhorar no seu município de acordo com a sua realidade, com o seu estado, e você fazer um regulamento que adeque, que siga a 1433, mas que seja de acordo com a sua realidade. De repente você vai ter normas, né, de regulamentação que você vai seguir mais tranquilamente com essa evolução da 1473. Acho muito interessante isso aí. Né? O Arthur colocou aqui. O Arthur disse que não está animado, não. Não está animado. Olha, entrou também os amigos aí, ó, Neto Toscano, o Carlos Nitão, meu amigo aqui de Campina Grande, também que é fera nisso aí, né? Na área de licitação. Olha o professor Paulo Alves aí, ó. As estatais estão sendo influenciadas pela nova lei, né? A título de exemplo, recente temos exatamente CGPA número 45, né? Estrutura similar de governança. Perfeito, professor Paulo. Exatamente isso. Né? Inevitavelmente, a Lei 14.103 vai trazer uma nova mudança na realidade como tudo, não só da administração pública. Né? Isso é muito bom, né? Porque segue todo mundo com a mesma ideia, né? De governança, de planejamento, né? De padronização, né? Isso é muito legal, né? Inclusive para os fornecedores, né? Inclusive para os fornecedores também, né? Isso. É isso mesmo. Eu acho muito bom. Eu acho que esse enfoque sobre planejamento, eu acho que tem tudo para mudar bastante o contexto das compras públicas. Exatamente. Né? Boa noite, Neto, meu amigo. Tudo em ordem? Bom, Neto.
Pois é, vamos lá, vamos seguir, né? Vamos seguir lá. E aí, pronto, a gente chega no inciso segundo do artigo 193, que é exatamente a revogação da 866, da 10.520 e da regra do RDC, exatamente a partir de 1º de abril, e começa a discussão. Né? Afinal de contas, a lei vai... as três normas vão ser revogadas. Né? 1º de abril de 2023, só teremos a lei 1433 para licitar. Eu sempre repito isso aí. Quando eu estou falando na nova lei, você fala assim, a partir de 1º de abril, nós teremos apenas a 1433 para licitar. Né? Licitar, mas com as visões que nós temos aí, as três correntes, né? É bom a gente até falar das três correntes, a gente poderá não ter esse cenário, né? A gente poderá ter, após 1º de abril, ainda licitando por uma norma antiga, né? A depender de como o órgão, como o jurídico, como o Tribunal de Contas vai entender e qual norma deve seguir, né? Me parece pacífico a questão pelo menos no meu entendimento, me parece muito pacífico essa questão eu licitei, né? Eu tenho um contrato firmado antes da entrada entrada em vigor não. Antes de 1º de abril de 2023, né, você Isso. tem contratos firmados ou registro de preço firmados antes, né, já assinados. Esses aí não tem dúvida, eles realmente seguem com base na legislação antiga. E é importante lembrar novamente, né, que não pode misturar os institutos. Ou você segue do início até o final, né, sob um regime jurídico ou sob o novo. Ou sob o antigo ou novo, né? E aí a gente tem que ficar muito atento para isso. Então, isso aí para mim me parece muito pacífico, né? Eu registrei preço. Eu registrei preço hoje. Digamos que dia 30 de março de 23, você assinou uma ata de registro de preço. Ela tem 12 meses de vigência. Dentro desses 12 meses, você pode firmar um contrato em cima dela, ainda na legislação antiga. Agora, se bem que eu acho que o professor Vitor Amorim, ele adota como referência a data de assinatura do contrato. Né? O professor Vitor Amorim, no livro dele, ele fala que aqueles contratos assinados até 31 de março de 2023, eles seguem a legislação antiga. Então, eu não sei se, de repente, na visão do professor Vitor Amorim, a ata assinada, existindo a ata e o contrato não sendo assinado até 31 de março, se ele entende que seguiria a legislação antiga, né? Eu tenho essa dúvida porque ele é bem claro quando ele fala no posicionamento dele, que ele entende como, quando a expressão fala em optar, né? Em optar, seria a assinatura do contrato. É só para lembrar o pessoal, né, que a gente tem essas regras estão lá, pessoal, nos artigos 190, 191 e parágrafo único do artigo 191, né? O artigo 190 é aquela regra onde traz que os contratos, né, as licitações realizadas antes de vigência da nova lei, quer dizer, antes de 1º de abril de 2021, lá atrás, então segue a legislação antiga, até porque a lei não existia. Né? Então, inclusive, as prorrogações seguem nessa linha. Né? O artigo 190 é o que fala da opção, né? É que nesse período de transição a administração pode optar por licitar e contratar pela legislação antiga ou a nova. Né? E aí, exatamente, cara, aquilo que você falou, você não pode misturar, eu sempre falo assim que você não pode ter um edital Frankenstein, né? Nem um processo Frankenstein. Você não pode ter o braço da 866 com a cabeça da 10.520 com a perna da 1433 no processo. Você não pode. Né? E a discussão, eu acho que está mais no parágrafo único, né? Quando ele diz assim que uma vez que a administração optou por licitar pela legislação antiga, quer dizer, a palavra optar por licitar segue aquela legislação que foi adotada. Né? Então, acho que a discussão está mais nessa linha aí, dessa discussão aí. Ó, o professor Paulo até trouxe aí, ó, as três correntes, né? A AGU, manifestação na fase preparatória, a SEGES, publicação do edital, Senado, contrato assinado de Vitor Amorim. Perfeito, professor Paulo. Obrigado. Ele está fazendo um alerta aqui que ele conversou com o Vitor há pouco tempo e disse que ele entende que se mantém a legislação antiga na RP. Eu acho que então, faz todo sentido.
Não tem metodológica. lógica você. Como é que você firma uma ARP, uma ata de registro de preço, sob a legislação antiga, e aí você, lá pelas tantas, você só vai firmar o contrato com base na legislação nova? Não faz sentido. Tem Ou muito então, sentido. qual o sentido também da ata estar funcionando se você não pode firmar um contrato em Não cima pode dela? contratar. Nessa linha realmente tem essa lógica mesmo. Dá um abraço aí pro Jackson, ó. Jackson, nosso colega lá, É, né, do Ministério Público Federal também, meu amigo, mestre na isso. área de licitações. A gente teve um evento muito top lá na Bahia, né? Que a gente acabou que ia ser um curso só para o pessoal da Bahia, acabou que virou um encontrão, né, do Ministério Público Federal. E a gente fez eu e ele dividimos lá, falando sobre a nova lei. Foram dias muito, muito legais. Dar um abraço à minha amiga Larissa Holanda, que chegou aqui também, né? Prestigiando. Obrigado, Larissa. Né? Isso. Ó, o pessoal colocar aqui, ó, a linha de raciocínio do professor e amigo Vitor, a minha é a do jurídico perfeito, que conforme a teoria Isso. dos contratos, seria o contrato assinado. Exatamente. Perfeito. Isso. Né? É. Exatamente. Né? Eu, particularmente, quando saiu o entendimento da SEGES, né, que até saiu um novo comunicado, né? Saiu o comunicado número 10, que a SEGES Isso. disse que equivale à data da publicação da edital, e saiu um comunicado número 13, agora reforçando aquele comunicado 10 e dizendo que até que o TCU se manifeste, eles vão manter aquele posicionamento. Né? O fato é É. que os órgãos vão ter que adotar o posicionamento. Né? É. Ou da SES, na verdade, o impacto principal é para quem utiliza o compras.gov. Isso que eu Então, ia falar. isso não pode fugir, né, Fred? É problema de sistema, né? Então, assim, eu uso o Compras Gov. Lascou. Você vai ter que seguir a regrinha lá do comunicado 10. Isso, Entendeu? Não, eu estou usando outro tipo de sistema. Aí sim há a possibilidade de isso, você optar, eu vou seguir o parecer da AGU. Aí isso, sim. E aí você pode caminhar dessa forma até que você firme o contrato e você jogue lá dentro do PNCP, né? A sua TI migre os dados para lá, né? Para o isso, PNCP. Aí isso, é um problema de exatamente. sistema. Então você fica de braços atados nesse sentido, tipo assim, eu entendo mais o da AGU, eu entendo o comunicado 10. Tá? O problema é esse. Em termos Exatamente. práticos, a gente tem que pensar em termos de sistema. Isso, exatamente. Quem segue o compras, pessoal, realmente vai ter que seguir até hoje, né? A gente está hoje, dia 3 de janeiro, a SES não mudou o posicionamento. Então se programem para vocês lançarem o seu edital até 31 de março de 2023. Acerca do posicionamento da AGU, né? Quando eu li, e eu achei muito interessante, né? O posicionamento da AGU. Até a gente estava no encontro lá em Maceió, eu sei que o professor Paulo não concorda, né? Assim, pelo menos a gente almoçou junto, eu me recordo que ele comentou que não concordava com o posicionamento da AGU, né, professor Paulo, se está por aí ainda. Mas é bem curioso, porque, assim, por mais que não haja concordância, mas aquele parecer da AGU, pessoal, que é o parecer número 6, né, 2022, Isso. é o parecer para os colegas que estão aqui, importantíssimo para estudo. Né, Fred? Porque ele aborda, inclusive, as três teorias. A teoria dele, da Isso. AGU, a teoria do professor Vitor Amorim com outros mestres, né? E a teoria da SEGES. Então, mesmo que você não concorde, é um parecer muito legal para estudo. E aí você pode firmar seu posicionamento. Lembrando que você falou, né? Se for com o Presnet, amigo, vai ter que seguir realmente o da SEGES. Amigo Caio, seja bem-vindo. O Williams também é meu amigo aí, seja bem-vindo. Muita gente boa aí, muita gente boa, muito legal. Aí, ó, difícil posicionamento da AGU na prática. Professor Paulo Alves, ó, com todas as vendas aos amigos Rony e Michele que participaram dessa construção. Lá atrás, né, logo que estava saindo a nova lei, né, esse posicionamento da AGU, quem seguia essa linha de raciocínio já era o Joel, né? Joel Uhum, Jimenez Bibo. Ele rapidinho ele soltou um trabalho bacana baseado na nova lei que estava chegando, e lá ele já firmou esse mesmo posicionamento, né? isso. E, assim, eu acho que faz sentido, tá? Vou dar a minha opinião, tá, Leonardo? Uhum, Eu acho que a construção é muito interessante. Eu respeito a posição, né, e tudo do Joel e tudo, e dos outros doutrinadores, mas, assim, eu acho... Bom, primeiro tem essa parte prática que a gente já citou, né? isso. Esse é o primeiro ponto, né? E assim, eu concordo realmente com essa construção toda. O grande problema que eu vejo,
tá? E aí não é questão de eu concordar ou não concordar com o posicionamento da AGU, é uma questão de é uma preocupação, vamos dizer assim, eu estou externando uma preocupação, né? De você ter situações em que algum pregoeiro, algum administrador, enfim, algum gestor público se utilize desse posicionamento para poder, eu vou postergando a minha licitação, vou fazendo, né? E faço a licitação quando der, entendeu? Eu acho que sim, o planejamento é importante, a gente tem que ter um cuidado para não fazer nada assodado. Eu acho que planejamento é um momento muito importante de reflexão, para você não sair comprando ou contratando qualquer coisa, né? Mas, por outro lado, você tem que tomar cuidado com os oportunistas. Que nós sabemos que não são poucos. O problema é que, no final das contas, a administração toda acaba pagando por isso. O que eu fico imaginando é que se essa tese da AGU realmente ganhe mais força, né, isso fica ruim para os órgãos de controle, porque eles só vão resolver os problemas em casos concretos, pontualmente. Exatamente. Eu concordo com ele. O professor Alves, Paulo até colocou aqui, ó, que pode gerar uma outra atividade excessiva da Lei 866. É uma realidade, né? Exatamente. Que vai acontecer, porque nós sabemos que muitos órgãos agora vão colocar o parecer da AGU debaixo do braço e vão seguir, de repente, por sua própria comodidade. Isso é realidade, nós temos que entender isso aí também. Concordo contigo também, posicionamento. Particularmente, minha opinião agora, também não descarto o posicionamento da AGU, certo? Em virtude de nós termos realidades no nosso Brasil. Nós sabemos que tivemos aí 2 anos e muitos, né? Djalma chegando aí, olha nosso aí, amigo Djalma aí. Seja bem-vindo, Djalma. Seja bem-vindo, meu amigo. Então, assim, eu acho que o posicionamento da AGU é válido, né? Porque, pensando na própria, no português, né? Na questão do optar, até que o professor Paulo Alves falou do gestor optar por definir na fase de planejamento, que eu, apesar de eu trabalhar com a fase externa, né? Minha vida é de pregoeiro, vamos dizer assim, eu trabalho na fase externa, mas eu entendo que a fase de planejamento é a principal fase da contratação, então por isso que é uma decisão mal tomada na fase de planejamento, você pode fracassar todo um contrato, né? E a partir do momento que você estica muito a corda, num momento onde tudo está se adaptando, tudo se adequando, regulamentos, né? Grande parte do Brasil não sabe o que é regulamentar, não está regulamentando, né? E de repente você diz assim, 31 e tem que lançar o edital, o cara vai querer fazer todo jeito para cumprir tabela, né? E a gente tem que pensar um pouco o final disso. Será que o final disso, o interesse público para cumprir tabela do prazo de lançar o edital 31 de março, vai ser mais benéfico para o interesse público isso aí? Ou é mais benéfico para o interesse público realmente esse pensamento da AGU? Com a visão, obviamente, dos órgãos de controle, que vai ser, eu concordo contigo que vai ser mais delicado, mas uma visão de uma lupa mais ampliada. Eu entendo que nesses casos, a lupa vai ser mais ampliada para esses órgãos. Os órgãos que, de repente, vêm tentando, vêm experimentando a lei, vêm regulamentando, vêm tratando, e por uma eventualidade passou uma licitação, né, para ser executada posteriormente, né, na nova lei seguindo o atendimento da AGU, eu acho que vai ser visto de uma forma. Mas aquele órgão que faz 2 anos, que não está nem aí com nada, né, e que não vai continuar nem aí com nada, e vai simplesmente pegar o parecer da AGU debaixo do braço, eu acho que a visão dos órgãos de controle vai ser diferente, entendeu? Então, acho que até esse amadurecimento dessa discussão do órgão de controle é importante. Mas assim, de certa forma, eu concordo, eu acho viável, a depender da situação, o posicionamento da AGU. Concordo contigo também. Assim, e agora você tocou num ponto também nevrálgico, sabe? Que você falou dos regulamentos. E aí a gente também tem que lembrar que... olha só quem entrou, ó. Olha a Rita. Tudo bom, Rita? Grande Fala, meu Rita. amigo Felipe. Felipe também. Felipe é meu amigão aqui também, aqui de uma pessoa. Muita gente boa. Pois é. Mas o que eu ia dizendo é o seguinte, por mais que a SEGES tenha tido esse trabalho hercúleo, eles realmente se debruçaram, tiveram um trabalho lascado, né? Para poder levantar esse bando de regulamento. Foi uma chuva de regulamento, principalmente nos últimos meses aí, né? Foi uma loucura. Foi. Mas assim, então quer dizer, o regulamento de menor preço, de melhor técnica, de melhor retorno econômico. Então, quer dizer, esses regulamentos só saíram agora.
como é que, sabe? Então, quer dizer, é um trabalho hercúleo para você colocar uma lei dessa. De pé. As próprias minutas da AGU, né? Que Pois é. a gente sabe Saiu que o agora. mundo, né? O mundo Saiu agora. espera, né? Saiu agora, né? Então, assim, como é que você você vai estar segurando o processo até agora, né? A gente sabe que, inclusive o próprio professor Paulo Alves, ele tem um trabalho muito importante dessa questão de governança, né? Em diversas esferas municipais, e a gente sabe que ele tem trabalhado junto com a equipe dele, capacitando e auxiliando regulamentos e tudo mais, mas o Brasil como um todo não tem essa visão. Né? O Brasil como um todo estava, em certa forma, esperando parecer da AGU, e os processos tudo parado. E agora a turma vai começar a correr, a gente vai ter 3 meses aí para, de repente, olha só, um processo, vamos falar assim, de uma coisa que é o que a gente licita no MPF, vigilância armada. É Né? complicado. E a É muito gente complicado. sabe, é muito complicado. E a gente sabe que, por exemplo, quando você vai para a área de saúde, de município, de estado e a área de educação de município e de estado, a gente sabe que é uma realidade braba. Eu sempre falo o seguinte: os colegas que trabalham com licitação de saúde, né, licitação de educação, é algo muito pesado. O cara trabalha com coisas, com vidas, cara, saúde, né? Sim. Educação, né? É diferente. O ponto nevrálgico da educação. Então, assim, essa turma não pode ter essa pressão, né? De repente, já era para ter começado a experimentar, mas isso não aconteceu, né? Então, eu acho que nesse ponto, a visão da AGU talvez vá, de repente, suprir o interesse público, que é o que a gente tem que pensar em É, primeiro momento, né? essa questão, assim, o fato é que é o que todo mundo fala, né? A gente, pela nossa experiência, a gente sabe. Quem começou um processo de licitação agora em novembro, dezembro, agora, não, nós tivemos primeiro Copa do Mundo, né? Que você sabe que o Brasil para, não tem Para. jeito, né? É, Atrapalhou pra caramba, né? é, Aí depois vem agora Natal, Ano Novo e tal. A gente já tá em janeiro, cara, foi assim, ó. isso. Entendeu? Agora daqui a pouco tem Carnaval. Então, é uma loucura. Você não consegue concluir, no mais das vezes, uma licitação nesse tempo. E, assim, o gestor público ele precisa de segurança. Como é que Isso. ele vai ter segurança sem esses regulamentos todos aí que a gente está falando, entendeu? Tudo bem, em que pese que os estados, municípios, o Distrito Federal possam utilizar o regulamento do Executivo Federal, mas foi como você muito bem pontuou, né? A realidade de cada estado e de cada município é bem diferente. É muito diferente, principalmente da esfera federal, entendeu? E na maioria dos casos. Então a gente tem que pensar realmente em todas as situações, né? Isso, isso. Perfeito. E assim, se você pensar no futuro mais na frente, né, até dos órgãos de controle, né, se não tiver um pouco desse entendimento, um pouco de flexibilizar, porque pela necessidade, sabe o que é que vai resultar? Vai resultar para o próprio órgão de controle. O Tribunal de Contas de Estado está lotado de processo, porque o município, de repente, não publicou o edital dia 31 de março. Porque o município está publicando o edital, que começou o planejamento agora, né? Faz o planejamento, regulamentou. O município está, de repente, lançando o edital lá em abril, né? Uhum, Mas uhum. começou o planejamento agora. Então, assim, E até para os próprios órgãos de controle, vai ser um trabalho hercúleo vai. e que a gente sabe que os colegas dos órgãos de controle não têm condições, porque, né, por falta de técnica, por falta de pessoal, muitas vezes por falta de estrutura, de abarcar todo o Brasil. Então vai acabar sobrando para o próprio órgão de controle ter que abrir aí processo para apurar e justificar, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, eu acho que cada caso é um caso, não é? Com certeza. Aquele órgão que está dormindo em berço esplêndido, que agora vai acordar por causa do aparecer da AGU, deve ser tratado diferente daquele órgão que vem tentando, vem capacitando, vem regulamentando, mas por algum motivo, uma exceção, de repente, ele vai se utilizar lá da AGU, porque de repente aquele contrato, aquele processo dele, sei lá, sai uma convenção nova, coletiva, e vai ter que refazer, por exemplo, a planilha de preços da IN, e de repente são Uhum. 250 postos de vigilância armada, desarmada, com Isso. noturna, né? E de repente não vai dar tempo de lançar de tal, porque o pessoal da equipe de planejamento ou lá no termo de referência vão ter que terminar isso aí. É justificável, né? Então, Sim. cada caso é um caso, né? Eu não sei se foi naquele encontro que a gente teve junto, né? Eu, você, o professor Paulo Alves também, que está aqui com a gente.
né, que a gente entrou eu acho que foi lá que eu ouvi um caso de uma colega que estava apresentando e falou de um caso de um ETP não foi isso não, foi um curso que eu estive nesse ano que passou, falando que teve um órgão que levou não sei quanto tempo, acho que mais de ano, para concluir um ETP. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ela até ficou assim assustada. Ela conta esse caso, né? Eu me esqueci o nome da professora. Mas ela falou assim: poxa, mas como é que você levou esse tempo todo falando? Não, é para comprar um fusível específico. Eu falei, pô, mas fusível? Mas o fusível é lá da usina nuclear de Angra, Pois é. que ocupa uma sala inteira, entendeu? Então, quer dizer, não é qualquer coisa, você tinha que fazer teste, você tinha que saber o que era e tal. Não dá, leva tempo, é altíssima Isso. complexidade. Então, quer dizer, às vezes você começou o processo, há um ano e meio atrás você não concluiu ele, não vai Isso. concluir até 1º de abril de 2023. Então, realmente, Exatamente. foi como você falou, cada caso é um caso. Cada caso tem que ser analisado com a sua particularidade, com a sua complexidade, né? Exatamente. O professor Paulo complementou aí, ó, raciocínio que tentamos aplicar na Lei 14.133, enquanto norma gerencial, demanda governança, né? Que na prática é alinhar política pública planejada com contratações. Perfeito. Exatamente isso aí. Né? Agora, Exatamente sim, isso aí. uma outra coisa que eu queria falar também, que a gente também não pode esquecer, né? Que, assim, mesmo que algum órgão, né, se utilize, né, fala assim, por causa de uma comodidade, eu vou usar a legislação antiga, por quê? Porque está acostumado. A verdade é essa. E, Uhum. assim, antes usar uma norma antiga do que tentar realmente fazer uma burla à licitação. Isso. Vejo que não há nenhum crime hediondo, não é nada de absurdo, né? A gente também tem que pensar nisso. Porque as pessoas também ficam falando isso. O cara está tentando burlar. Calma, ele está seguindo uma legislação que até pouco tempo estava vigente, entendeu? Isso. Ele está seguindo Exatamente. um grupo de regras que, assim, pode não ser o mais adequado hoje. Hoje nós temos uma regra mais moderna, mas, assim, ele está seguindo regras. De repente é mais seguro, como você falou, né? Ele tem segurança para usar essa regra agora. E aí, Isso. se a gente pensar, Fred, até a discussão que é a história da optar, né? Por licitar, Optar, né? Se a gente for discutir que, de repente, vamos dizer que o momento que a autoridade competente vai decidir por optar seja após o ETP, né? Que muito está se levando por isso aí. Não, o estudo técnico preliminar é o mais demorado, enfim, aquela coisa todinha. Mas vamos dizer que exatamente depois do ETP, o cara resolve, inclusive, nem licitar. Né? Muitas vezes você pode ter um ETP que no final você diga assim, olha só, eu vou licitar, não vou licitar, ou eu vou adotar essa outra solução, ou não vou licitar, vou utilizar a dispensa da nova lei. Né? Então, assim, esse momento de optar pode ser exatamente aos 45 minutos do segundo tempo. O cara está vindo numa linha, e aí dia 30, dia 20 de março, dia 1º de março, lá, ele diz assim, olha só, não vamos seguir nessa linha. Vamos fazer o seguinte, vamos utilizar então a dispensa da lei 1433, e a gente agora vai seguir o processo pela 1473. Olha aí, então assim, a gente tem que ver que de repente, né, a chave pode mudar para um lado e para o outro. Né? Se a gente pensar que a expressão optar não seja vista apenas para optar por uma legislação mais antiga, mas de repente o momento de optar de uma solução melhor, né, utilizando a 1473. Então, se pode para um lado, por que não para outro? Né? O optar nisso aí, né? Eu sempre digo assim, eu já conversei com outros colegas também e tudo mais, eu digo assim, eu acho que a publicação do edital já é o final. Né? O final, o edital, já é o final da decisão da solução que parte da solução que você vai adotar. Você publicar o aviso de contratação direta, já é o final, você já definiu, você já optou que você vai seguir pela 1433 e você vai publicar lá o aviso de contratação direta no prazo de 3 dias úteis. Então, esse documento, o edital e o aviso, já é o final. Já é o finalzinho para disparar. Né? Você já planejou, é o início da fase de seleção. Eu concordo, vou seguir nessa linha aí. Agora também tem uma outra coisa que a gente tem que lembrar, né? Uhum. Que os valores que estão lá na lei 14.133, eles são atualizados pelo IPCA-E. E foram atualizados agora recentemente. Então, assim, a gente mesmo exprimidos, né, com os limites de dispensa em razão do valor que a gente tinha antes, sob a égide da legislação antiga, né, mesmo apertado, mais apertado do que é hoje você tem um espaço muito maior, né, para compras está em 57 mil já. Então, naquela época ali já tinha muito município pequeno que conseguia fazer quase tudo por dispensa. Isso.
que é um processo muito mais simplificado e muito mais fácil de você já começar a testar a nova lei. Então, eu acho que dá para a gente dar uns... Assim, eu estou falando isso porque eu sou muito adepto, assim, ó, vamos pensar em termos práticos? Acho que não dá para a gente ficar chorando pelo leite derramado. A gente tem que pensar em termos práticos. Então, vamos lá, o que dá para fazer? Cara, a maioria dos municípios do país consegue fazer muita coisa por dispensa. Isso. Então, assim, dá para trabalhar bastante. Assim, nós temos aí 3 meses. Faz um test drive, gente. Faz. Isso. Depois Isso. você parte para um pregão, para uma concorrência, que é um procedimento um pouco mais complexo. Isso. Também não é essa coisa do outro mundo, uma coisa que vai... é um bicho de 7 cabeças. Também não é essa Coca-Cola toda também, não. Se você faz uma dispensa de forma simplificada, você já está mais ou menos que entrando no jogo, não é não, Leonardo? Agora você tem que lembrar só assim, né? Que o simplificado é se você pegar o artigo 72, né? Pegar o artigo 72, pegar o artigo 18, parágrafo 1º, do ETP, a depender da solução, você seguir a regrinha. Isso, né, pessoal? isso. Quando o Fred fala assim, simplificado, é porque se você pensar em um edital, né, e o vulto das licitações, na verdade, da nova lei, né, a coisa é mais complexa. Mas o simplificado é se você, muita atenção, o artigo 72. O artigo 72 traz o checklist da contratação direta. Então, é mais simplificado porque a própria lei, ela traz o checklist da contratação direta. Então, você segue aquilo ali e seu processo vai ser mais simplificado. E concordo com você com relação a isso aí. Vai, inclusive, de conta do que você tinha falado, inclusive, antes, né? O cara que está... O órgão que está parado lá, ele não vai ter condição de se utilizar no entendimento da AGU simplesmente para burlar a não utilização da lei. Né? Se aquele órgão ele é inteligente, é isso que o pessoal tem que fazer, começar a utilizar aos poucos a dispensa, a contratação direta, pela nova lei, vai utilizando, ele vai ter condição de justificar que, de repente, no processo licitatório começou o planejamento, não deu tempo de terminar, mas ele já está fazendo um esforço, já regulamentou a agente de contratação, já regulamentou o que a agente de contratação faz, seu fiscal do contrato, até porque tem isso, né, Fred? Não adianta você correr para você utilizar a nova lei se você não regulamentou. Se você não tem, o que é que o fiscal do contrato vai fazer, o gestor do contrato? Aí você vai utilizar, publicar um edital e de repente você... E aí? Fiscal do contrato. E a nova lei, o que é que ele vai fazer? Né? Agente de contratação, que é a grande discussão. Agente de contratação, ele é o quê? Ele é um gerente do projeto? Ou ele é só o cara que vai executar a fase externa da licitação? Ou é aquele cara que vai supervisionar a licitação na fase de planejamento e vai executar a fase externa? Até isso... O órgão tem que definir o seu caminho dentro do seu órgão de acordo com sua estrutura. Né? E a gente sabe que mais esforço que alguns órgãos têm, que a gente está vendo que está se fazendo aí, mas o cara não tem estrutura ainda. Né? Então, de repente, você tem que ter essa ideia e tem a possibilidade de justificar de alguma forma. Não como forma de burlar. Simplesmente dizer o seguinte, né? Quero que, não sei se você se recorda, antes da pandemia, né? A Rita falou aqui, ó, o parecer da AGU 6, né? Até o dia 31, né? De tal pode ser do momento, né? Na verdade, Rita, não é nem o ETP, né? Uma decisão da autoridade competente, né? O parecer fala assim, né? A decisão da autoridade competente que vai dizer para onde é que vai optar, né? Isso aí. Mas voltando ao raciocínio, eu sempre falo o seguinte, que antes da pandemia, muita justificativa que o município tinha, que a gente sabe que a realidade do Brasil ainda tem, era que não se utilizava o pregão eletrônico, por quê? Porque não tinha internet, né? Porque não tinha estrutura, e lá vai aquela questão todinha. A gente sabia que era justificativa para não utilizar pregão eletrônico, não era uma realidade. A gente sabia que tinha município que tinha realidade. Por quê? O cara chegava lá e tinha um cara fazendo show, né? Numa banda de forró no interior, a 600 km da capital, numa fazenda, tocando no YouTube 3 horas de forró, e a internet não caía. Meu Deus! Como é que o município vai dizer que não tem internet para utilizar o pregão eletrônico? Né? E aí a pandemia mostrou que essa realidade fugiu. Então, esse exemplo é só para dizer isso, pessoal. Não vamos, vamos dizer assim, utilizar o parecer da AGU com essa tentativa, né, de fazer uma enganação e dizer assim, olha, a gente não tem estrutura e tudo mais, vamos seguir a AGU e vamos nessa linha. Porque, na verdade, eu acho que esse vai ser a visão dos órgãos de controle. Justificativa. Como você mesmo falou, né? O TCU, os órgãos de controle vão se manifestar em cima de casos concretos.
Isso. né? Então é importante o pessoal não correr esse risco para o caso concreto não virar o caso concreto lá do TCU e de repente você sofrer com relação a isso aí, né? Com certeza. Bom, eu acho que é isso que a gente tinha para conversar, né, Léo? A gente A gente já tem uns 40, falou. tem uns Já, 45 minutos aí. 40, temos 15 minutos ainda para bater um papo É, sobre a nova lei, né? é. Acho que outra coisa que é importante alertar o pessoal é exatamente alguns regulamentos que são importantes, né? Já Uhum. para que você não caia nessa questão de tentar utilizar o parecer da AGU como uma tentativa de não utilizar a nova lei, né? Deixando claro aqui meu posicionamento, minha opinião, né? Acho que eu nunca expus assim, né? Na rede, vai ser a primeira vez, né? É que eu entendo que o parecer da AGU é possível ser aplicado, é um raciocínio lógico, até visando interesse público, mais devidamente justificado, não é simplesmente utilizar para tudo, mas que os órgãos têm que regulamentar coisas simples, né? Como, por Uhum. exemplo, os colegas que estão aqui se já se atentaram a regulamentar, por exemplo, aquela questão de bem de consumo de luxo, né? Uhum. Uhum. Muita gente falando aí, eu estou utilizando. Não, mas você já regulamentou, né? Bem de consumo lá, de luxo, o que é? A gente já tem um decreto federal, né? Que tem o NOR 10.818, né? A gente tem alguns órgãos utilizando o próprio decreto como referência, né? Para Uhum. regulamentar isso aí. Papel importante, regulamentação, agente de contratação, equipe de apoio, não é? Lembrar o pessoal que equipe de apoio não é equipe de planejamento, né, Fred? Acho que você já deve ter visto o pessoal comentar, né? Ah, mas equipe de planejamento que vai Uhum. auxiliar o agente de contratação. São Olha coisas só, cara, diferentes. olha a segregação de função aí, pessoal, né? Então, equipe de planejamento faz planejamento. Equipe de apoio faz externa, né? É, Faz externa lá, exatamente. faz externa da licitação, né? As pessoas têm que entender, né, como é que funciona o processo de licitação. As pessoas não têm ainda muita visão de planejamento, de organização do planejamento, né? E isso é um problema, né? Mas voltando àquela questão que você falou dos bens de luxo, né? Eu quero externar aqui a minha visão sobre isso, porque eu ficava encucado assim, como é que vai sair esse regulamento do Executivo Federal, né? Como é que eles vão definir bens de luxo? Quando vê aquela definição baseado num critério, né, lá das ciências econômicas, que era a elasticidade de renda da demanda, eu falei, rapaz, mas eles foram perfeitos, cara. Eles atingiram na mosca, assim, foi impressionante, né? Eu sei que muitos aqui não entendem, tem essa dificuldade, né? Porque nem todo mundo tem a mesma formação. Isso é Uhum. normal, né? E é para Isso. isso que nós estamos aqui, que é para orientar as pessoas, né, Léo? A gente está aqui para poder ajudar os colegas a compreender melhor essas coisas. Mas eu acho que foi muito acertada aquela definição lá de elasticidade renda-demanda. E não podemos esquecer de um detalhe, tá? Que é o que está na Lei 14.133, artigo 20, não é isso? Que fala do bens de luxo. Que lá ele fala somente dos bens de consumo. Isso. Os bens permanentes não estão dentro disso aí, Isso. tá? Pode ler lá no artigo 20, tá? Então nós Isso. estamos falando só de bem de consumo, tá? Isso, perfeito. A Rita até colocou aqui, acho que a Rita falando da AGU, né, Rita? Pois é, já estou vendo gente querendo pegar carona nisso aí. Não deve ser no parecer da AGU. Entrou mais um amigo aí, ó. Acabou de passar por aqui também. A O família tem que dar Thiago, apoio, né? Minha esposa estava por aí também, a Charlene também estava por aí. Minha esposa veio prestigiar. minha filha também está aí, cara. O Tiago é da assessoria jurídica aqui do Ministério Público Federal na Paraíba. Turma, essa live aqui foi muito legal mesmo. Pô, muito bom. Né? Então, muito importante se atentar para isso aí, pessoal. Nós temos 3 posicionamentos, o pessoal chegou depois, né? Acerca dessa questão da utilização da data limite para a lei. O professor Paulo Alves aqui pontuou várias questões aqui importantes aqui na live. Né? Temos o posicionamento da SES, comunicado número 10, que foi reforçado aqui pelo comunicado número 13, né? Vale o quê? Publicação da edital, dia 31 de março. Então, quem utiliza o Comprenet não tem como fugir. Quem utiliza o Comprenet, já escutei aí no Zoom, o pessoal que utiliza o Comprenet, Fred, já torcendo para sair alguma coisa do TCU, seguindo a AGU, para poder esticarem o Compras, mas eu É, não sei se vai sair até lá, porque o TCU se manifesta em cima de caso concreto, né?
Tem que ver também, né, Léo? Porque assim. A não ser que haja uma consulta, né? De repente houver uma consulta, né? Sim, Mudou também o tem governo. isso, né? Também tem isso. Tá tudo. É verdade. Pode falar, não, vamos dar uma prorrogada aqui. Não sei. Eu não arriscaria. Rapaz, Eu não Ave Maria. arriscaria. Também não, também não. Professora Silvia também entrou por aqui, seja bem-vinda. Rapaz, muita gente legal aqui. Só lembrando pois aqui, ó, quero fazer só um exatamente. alerta. Isso que você falou, né? Não conte com prorrogação da lei, meu amigo. Não, se fosse isso aí, cara, eu acho que o professor Paulo Alves deve ter caído da live já aqui, quando o cara fala em prorrogar a lei, né? Aí é o pior cenário. O pior cenário é prorrogar a vigência dessa lei aí, né? A obrigatoriedade, né? Melhor não contar com isso. Exatamente. Aí temos o segundo posicionamento, que era o professor Vitor Amorim, que considera a data de contratação, né? Da assinatura do contrato e a data da ata. E o terceiro, pessoal, que é o da AGU aí, que até a Rita até lembrou, parecer número 6, 2022. Utilizar com muito cuidado, muito importante, muita atenção. Quem quiser baixar, quem não tem ainda, vai na minha bio, tá lá, tem um link lá para aparecer, baixa lá também. Aconselho como ótimo instrumento de estudo. É muito importante estudar esse parecer, porque ele discute as 3 correntes de uma forma bem didática, né? E é bem rico, né? Ele tem toda uma construção muito bem feita, né? E só lembrando que entrou agora por último, né? Já que você está fazendo uma retrospectiva do que a gente debateu aqui, né? Que a gente colocou aquela questão, a questão do sistema, né? Eu uso compras Gov, aí você tá refém da orientação 10 lá do MPOG, da SEGES, isso. Da SEGES, do antigo MPOG, né? Que era... Isso. E se você usa outro sistema, de repente você consegue seguir o parecer da AGU, né? Isso, exatamente. Mais uma coisa, professor Leonardo, meu amigo. A Rita está aqui com a gente e ela também vai participar de uma dessas lives aí de verão. Opa, legal, muito bom. Ok, só lhe interrompendo, dando as boas-vindas ao professor Rafael Icaro, meu amigo, feríssimo aí na área de licitações. Ele é consultor e professor, palestrante na área de licitação também. Isso, Rita, Rafael Icaro aí, cara que é fera demais. Quando começou essa onda de lives e tudo mais, o Rafael foi um dos primeiros que eu fiz live com ele. Começou essa parte aí. Foi muito legal. Que bacana. Mas diga aí. Pois então eu quero alertar aqui que terça-feira da semana que vem a gente vai ter uma live com a Rita. Show de bola, estaremos presentes. Quando? Terça-feira, dia 17, né? Não, dia 10. Dia 10, né? Com a Rita, dia 10, mesmo horário, 19 horas. Isso, mesmo horário. Aí eu vou conversar com a Rita, com essa colega aí, que eu acho que vai ser bacana, a gente vai contribuir bastante pro estudo aí das licitações. Com certeza. Vamos conseguir enriquecer isso aí. Rita, pessoal, ela é referência em terceirização, não é, Fred? Isso. Planilha, contrato de terceirização com mão de obra, Rita é referência, certo? Então quem não segue a Rita e quem me segue, começa a seguir a Rita, né? Isso. Ela é fera demais essa parte de terceirização de mão de obra. Exatamente. Certo? E aí, mas fala aí, para a gente terminando, encerrando aí nosso bate-papo de hoje, qual é os teus próximos planos aí? O que é que tem aí de treinamento, capacitação? Eu fui contratado pelo STF, né? Nós temos um curso aí programado para o início de março, né? Mas aí é um curso fechado lá do órgão, né? Sobre governança nas contratações, que para mim é um tema fantástico, né? O professor Paulo Alves tem toda a razão de se apaixonar pelo tema, é um tema realmente apaixonante e permeia toda a nova lei de licitações, né? E temos um outro curso com esse mesmo tema, só que assim, o do STF ele é todo, né, customizado para o STF, né? Vai ter um outro curso desse, né, em Curitiba, como é que é o nome? Capacitação legal. Isso, capacitação legal. Então vai ser lá em Curitiba, vai ser na segunda quinzena de março, dias 15 e 16, né, nós estaremos lá, certo? Eu também estou preparando um outro curso de planejamento aí, mas também é fechado para órgão público, né? Beleza, tranquilo. O meu caso aqui, eu estou lembrando, reforçando, a gente está divulgando aí, a gente de João Pessoa, pessoal, estaremos com o curso Formação da Agente de Contratação e Equipe de Planejamento, dias 27 e 28 de fevereiro, 1º de março,
Hotel Atlântico Praia Hotel, juntamente com o professor Abimael Torcati, que é um dos caras que é fera em planejamento. O professor Abimael Torcati, lá do perfil Eu Te Ajudo a Licitar. Quem não segue, segue ele lá também, Eu Te Ajudo a Licitar. Né? Ele é chefe do setor de planejamento da EBSER do Ceará, Fred. O cara é fera em planejamento. Então a gente vai estar dividindo esse curso. Curso presencial, né? Assim, a gente tá vendo aí que o mundo voltou a ser presencial, né? E a gente já está com as turmas aí com porta pessoal e com vagas limitadas. Tem o link lá na bio também. Quem quiser, vai no meu direct lá e pede as informações, tá bom? Então, tá bom. São os nossos próximos planos. Vamos estar participando também aí do curso da Escola Superior do Ministério Público, né? Capitaneada coordenado aí pelo nosso amigo Djalma, né? Que tá aqui na live também, né? Lá da escola também, a gente ministrando um módulo de contratação direta. E, né? Contratação direta lá. Esse, Tibério falou aqui, ó, o maior é top, cara, o maior é top demais. E lembrando, pessoal, só para fechar a propaganda, né, do marketing, nós temos um site, né, leonardomotaim.com.br, tem muita informação, tem um canal do YouTube Leonardo Mota, um canal no Telegram, quem quiser vir, vai lá na bio, entra lá no Telegram, vem contribuir com a gente, vem discutir, vem tirar sua dúvida lá, né, tem muita gente, tem mais de 400 colegas lá de professores, né, área de licitação, né, da administração pública, e lá no nosso site a gente está vendendo o nosso curso EAD gravado de contratação direta. Né? São 9 módulos onde a gente fala principais hipóteses de dispensa, formalização do processo de contratação direta, elegibilidade, e falamos um pouquinho da dispensa eletrônica. É isso aí, né? Eu vou estar com você, viu? Lá no curso lá da Escola Superior. Da escola, lá. Isso. O Djalma me convidou para falar sobre gestão de riscos em contratações. Perfeito. E no mais, agradecer o pessoal. Uma boa noite. Fred, agradecer você aí. Foi um bate-papo muito legal. Bate-papo bom, passa ligeiro, né? Você veja a hora correndo aí. Obrigado, Rita, pelas palavras. Obrigado aí pelas palavras. Thaís, os amigos que passaram. Brigadão aí. Vai ficar gravada, né? A live? Vai. Eu que te agradeço por tudo. Agradeço pela parceria, te agradeço pela amizade, pelo coleguismo, por tudo. É uma honra ter você comigo lá no Ministério Público, a gente poder ser colega. Para mim é muito bacana isso. Legal. Olha o depoimento da Silene aí, ó. Professor diferenciado, ele me apresentou a Rita, que é fera também. Foi o que eu falei. A Rita é fera, mesmo. É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Deixa eu bater um print aqui dessa tela aqui. Vamos lá. Pronto, bati e depois eu mando para você lá. Valeu. Obrigado, pessoal. Boa noite aí. Obrigadão pela presença e pelas contribuições. Até a próxima. Abraço. Até mais, gente. Obrigado por tudo.